Fala, antenados e antenadas, o blog está de volta aqui no nosso podcast. Vamos conversar, conversando a gente se entende, né? E às vezes nem tanto, mas pelo menos a gente tenta. Conversar é sempre o melhor caminho. Se você está curtindo o podcast Antenado, já curte aqui, compartilha, ativa o sininho para quando tiver novo programa você já ficar ligado, tá bom? Hoje a gente vai conversar sobre a cidade de Natal, sobre planejamento urbano. Também quero conhecer um pouco sobre a vida dele, né? Afinal de contas, ele está lá no comando da CEMURB, Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal, já há um bom tempo. Tiago Mesquita, tudo bom? Tudo jóia, Eugênio. Prazer estar com você aqui no Antenados, no podcast maravilhoso, né? E para tratar de um assunto tão importante que é a parte ambiental, urbanística, uso e ocupação do solo de uma cidade, uma capital tão importante como Natal. Muito obrigado pelo convite. Imagina, será uma alegria para a gente te ouvir, né? Afinal de contas, você que está aí no comando dessa pasta tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu começo perguntando sobre essa questão que tem muito despertado a curiosidade, o noticiário, em relação às obras de engorda da praia de Ponta Negra. Sim. Ponta Negra é o cartão postal, a gente tem uma praia que realmente precisa, a gente já vê em outros lugares esse tipo de obra acontecendo e melhorando muito, né, a questão urbana das praias. Você tem Fortaleza, o próprio Rio de Janeiro, que tem muitas áreas lá que houve engorda, né, enfim. Com relação a essa obra, como é que está hoje? Há um problema com o IDEMA? O IDEMA atrasa essa licença? A obra vai começar? Não vai? Está atrasada? Como é que... Perfeito. Primeiro, vamos mostrar a origem, né, do porquê nós precisamos fazer um aterro hidráulico ou a engorda, né, da praia de Ponta Negra. Na verdade... Aterro é a mesma coisa que engorda? Aterro hidráulico é a mesma coisa que engorda. Uhum. Na verdade, o que acontece, Eugênio, é que nós temos naturalmente ali uma dinâmica costeira muito forte, né? A nossa posição geográfica na ponta leste do continente americano, né, o ponto mais próximo à África, à Europa, nos fazem ter ali uma dinâmica costeira, uma corrente marinha, um avanço do mar natural em relação à linha de costa. Né? E aí você ainda tem os efeitos climáticos que aumentam, né, o volume, enfim, os aspectos das mudanças climáticas estão potencializando aquilo que já é natural e não é diferente na nossa costa. Né? Uhum. No Nordeste todo, mas especialmente nós que sofremos ali tanto o processo da dinâmica costeira, o avanço do mar, como também os processos erosivos eólicos. Né? Nós temos os alísios de Nordeste que sopram muito forte, 4, 5, 6 metros por segundo, a 80 metros de altura, que também traz o processo erosivo eólico para a linha de costa. Que já afeta, inclusive, o próprio Morro do Careca, né? O próprio Morro do Careca. O Morro do Careca é afetado na parte de cima pela parte eólica e na parte de baixo pela... Tem um minoxidil não para diminuir a calvície ambiental do Morro do Careca? Devia ter, né? Mas aí o que nós vamos fazer? Nós vamos, na verdade, dar uma recalchutada na calvície do Morro do Careca, que é fazer o aterro hidráulico, né, e evitar que o mar tenha a capacidade de chegar a encostar novamente na base do morro. E é por isso que eu digo que esse é um projeto de resiliência ambiental. Né? É um projeto ambiental antes de qualquer coisa. É um projeto de adaptação climática, inclusive. Né? Nós estamos fazendo um investimento de 120 milhões de reais para um projeto de adaptação climática e resiliência ambiental. Ponto. Esse é o principal objetivo ali para resguardar a segurança da estabilidade de toda a linha de costa da praia de Ponta Negra, que são 4 quilômetros. Né? Perfeito. No caso, a obra vai de que ponto a que ponto? Do Hotel Sears. Do Sears até a ponta do Morro do Careca, ali, aquela curva. Né? Uhum. Nós iremos retirar de uma jazida que está a mais ou menos 8 quilômetros ali da praia de Ponta Negra, na linha reta do farol de Mãe Luísa, e a 500 metros de profundidade. Essa jazida ela tem mais ou menos 7 milhões de metros cúbicos de areia, e nós iremos retirar nesse primeiro momento. Essa jazida está no mar. Está no mar. Então vai retirar a areia? Isso, tirar a areia, né, uma jazida até profunda, 500 metros de profundidade, e nós vamos retirar desses 7 milhões que estão ali acumulados, esse banco de areia acumulado ali naquela região, nós iremos retirar aproximadamente 1 milhão e 200 metros cúbicos de areia. Ou seja, deixaremos ainda uma grande reserva caso, e é necessário, provavelmente futuramente, fazer uma reposição, né, desse material ali na praia, na linha de costa. É uma areia, Eugênio, para vocês entenderem, né, que tem uma granulometria muito parecida com o que já tem na praia de Ponta Negra. Ligeiramente superior, que é muito importante para você garantir essa estabilidade, né, quando for colocado. É um material que vai vir solto, né, você não tem como cimentar. Né, a compactação vai haver, é uma compactação mecânica, mas essa granulometria, por ser um pouquinho mais pesada, um pouquinho maior, vai dar, vamos dizer, uma menor perda e uma maior aceitabilidade pelo ambiente
desse aumento da faixa de areia. Né? Agora, Tiago, a gente vai continuar detalhando aí essas questões da licença do IDEMA e tudo mais. Agora eu fico me perguntando, essa mudança pode comprometer de alguma forma a fauna e a flora ali? Há uma preocupação ali dos ambientalistas, de repente como acontece já em Recife, né, que você tem ataque por tubarões, muita gente atribui essa questão da engorda, né, do aterramento, né? Tem essa preocupação? Eugênio, qualquer intervenção humana, ela é impactante. Inclusive, impactante do ponto de vista positivo, né? Sim. E esse é um projeto, como eu coloquei, um projeto de resiliência ambiental, um projeto de adaptação climática. Os impactos positivos são muito superiores a possíveis impactos negativos. Quando a gente fala de um aterro hidráulico, você aterrar uma linha de costa de praia, parece ser algo extremamente complexo, mas não é simples. Né? É uma obra rápida. A gente faz brincando de castelo de areia, né? Quando a gente... Exatamente. Então eu fico imaginando que não deve ser complicado. Não. Essa minha metáfora cabe? A sua metáfora é perfeita, porque o que nós chamamos, inclusive, de edifício. Edifício de areia. O nome técnico é edifício. Nós vamos construir um edifício de areia, um castelo de areia, com o objetivo de você aumentar a cota, aumentar ali a altura daquele castelo, daquela edificação, e impedir que o mar tenha energia suficiente para subir essa rampa. Então, ele não vai conseguir chegar novamente na linha de costa, né, porque vai ter um obstáculo que é um castelo de areia, um edifício de areia que vai ser distribuído de forma, claro, com todo respeito técnico, normas ambientais, né, garantindo, como eu coloquei, granulometria, garantindo peso, garantindo a estabilidade né, desse material, a compactação desse material, né, que vai nos dar aí, na maré alta, por exemplo, pelo menos 50 metros de faixa de areia. Era isso que eu ia te perguntar. Vai aumentar em quanto essa faixa de 50 metros? Tudo isso? Na maré alta. E na maré baixa, alguns pontos 180 metros. E outros pontos, em média, 100 metros. É um ganho de qualidade para a praia, né? Que a gente tem uma faixa hoje muito curta. Quando a maré está alta, bate no calçadão, não tem. Nós não temos. Quando a maré está alta e ela fica alta... Quase sempre, ou pelo menos 4 vezes em períodos significativos do dia, né? Você tem o comprometimento total. E como eu falei, o primeiro objetivo é o objetivo ambiental, de adaptação climática, mas o segundo grande objetivo é o turístico. Sim. Porque ali a Ponta Negra hoje é uma praia reconhecida no mundo. O Morro do Careca é um monumento conhecido pelos europeus, pelos americanos, pelos chineses, japoneses, né? E é uma grande referência nacional também. Então, nós precisamos desse equilíbrio de fazer o projeto ambiental, mas garantir também a sustentabilidade socioeconômica e certamente Ponta Negra, com essa aumenta a faixa de areia, vai nos permitir ter uma urbanização mais inteligente, né, mais satisfatória para poder potencializar o turismo, que é vamos dizer assim, quem paga as contas ali. Serviços, né? Que move a economia. Renda, que move a economia da nossa cidade e principalmente Ponta Negra. Agora, falando de licenciamento. Isso. Vocês já tiveram a licença prévia, que foi toda aquela confusão, demorou um pouquinho. Isso. Estão aguardando agora a próxima etapa. Isso. Uma nova licença pelo IDEMA. Isso. Como é que está isso? Pois é, a licença prévia, que você colocou muito bem, foi emitida pelo IDEMA, é a licença que, pela resolução 237 do CONAMA, né, uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente de 97, e a Lei Complementar 140, ela atesta que aquele empreendimento, após análise, após o estudo de impacto ambiental que nós apresentamos, ele é viável do ponto de vista ambiental, social. E econômico. Né? Então, a gente já tem essa garantia dada pelo próprio órgão licenciador. Mas ainda não permite iniciar a obra. Não permite iniciar a obra, por quê? Porque vem a segunda etapa, que é a etapa dos projetos executivos, o projeto de engenharia, né? E, obviamente, também aquilo que ficou condicionado na licença prévia, os programas ambientais, como é que nós vamos fazer o controle e monitoramento, como você colocou, se tiver ali, vai ter alguma alteração de fluxo de tubarões, de baleia? Não. Né? O projeto ele não prevê isso. O que acontece em Recife não tem absolutamente nada a ver com isso. O que falou-se de Balneário Camboriú foi fake news, não teve uma relação, né, absolutamente nenhuma ligada a isso. E nós apresentamos esses documentos, inclusive esses programas ambientais foram elaborados pela FUNPEC, né, a Fundação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nossos professores da Universidade Federal, e apresentamos o projeto executivo, ou seja, a última etapa do licenciamento, que é a licença de instalação e operação, a gente chama de LIU, essa já foi startado pelo município, estamos aguardando o IDEMA fazer a conclusão das suas análises, né,
para pedir alguma complementação ou não, a gente entende que não vai ser necessário e emitir autorizando o município. Mas vocês entendem, mas da outra vez rolou um estresse grande, né? Rolou. Mas vocês esperavam 90 dias de prazo na licença prévia e foi bem mais. E eles pediram mais tempo que isso, não foi? É uma análise dessa, né? Você tem toda, na fase prévia, a audiência pública, né? Tem uma análise, mas a gente esperava um retorno em torno de 90 a 120 dias, e realmente foi há 1 ano e 4 meses, né? Então, há 14 meses. Precisou abraçar o morro, fazer movimento, ter pressão para poder sair essa licença. E logo o IDEMA, a gente fica se perguntando, o IDEMA hoje, pelo menos, gosta de dizer, a gente é muito rápido para dar licença, mas quando é essa daí foi mais complicado. Foi mais complicado, né? E assim, mas a gente entende que venceu essa etapa, né? Melhoramos muito o diálogo dentro do órgão estadual. Hoje, né, inclusive uma nova direção, né? A diretoria geral. E nós estamos bem afinados, entendendo, já fomos até o IDEMA, não somente demos entrada em toda a documentação solicitada, Eugênio, mas tivemos o cuidado de apresentar os técnicos, fazer um seminário, tirando as dúvidas, né, linkando os principais pontos, nos colocando à disposição para aquilo que seja mais a forma metodológica mais rápida para que eles possam ter segurança na emissão dos seus pareceres, a gente contribui. Sabe por quê, Eugênio? Porque o Morro do Careca está pedindo socorro. A Praia de Ponta Negra está pedindo socorro. O emprego em renda, né, de ambulantes, de quiosques, de restaurantes, né, está pedindo socorro. O próprio turismo, né, e a gente entende que o IDEMA é sensível a essa causa e vai não medir esforço para que possa realmente liberar essa licença o mais rápido possível. Agora, Tiago, tem uma preocupação em relação a essa obra, que é um período ali em que ela pode ser feita ou é o mais adequado para fazer, porque tem a questão da movimentação da maré, é a tal da janela ambiental, é isso? É isso, Eugênio, exatamente, né? O próprio IDEMA, na sua licença prévia, estabeleceu esse prazo, e corretamente, inclusive, porque trata-se de uma área, né, que, por mais que a execução do empreendimento seja simples, seja sem muita complexidade, o ambiente é complexo, né? Você tem toda uma dinâmica costeira, de correntes, de marés, né, de ventos, de migração de rotas, né, de animais, e é importante estabelecer a execução da obra nesse prazo de 1º de julho a 31 de outubro. A obra em si ela pode acontecer e deve encerrar até... O prazo da obra é o quê? 90 dias? No máximo, né? Talvez até bem antes a gente consiga finalizar. Mas a gente precisa dessa autorização do órgão estadual para que a gente possa começar legalizado, né, dentro do rito administrativo adequado, sem precisar qualquer intervenção judicial, né? Porque realmente, se for necessário, a gente vai acabar, né, já que nós estamos, Eugênio, é importante ressaltar isso. Todos os programas ambientais foram apresentados pela Universidade Federal, através da FUNPEC, né? Então, assim, fomos buscar no mercado o que tinha de melhor, né, com estudos técnicos, científicos, então é isso que nós apresentamos ao IDEMA. E a parte da execução é a empresa que está fazendo a sua 5ª ou 6ª engorda, né, no Brasil. É uma empresa que tem o maior know-how nacional e certamente dos maiores da América Latina. É uma empresa muito experiente que fez Balneário Camboriú, que é hoje um ícone, uma referência no mundo, né, o engordamento da praia de Balneário Camboriú. E a gente entende que essa segurança técnica, né, por quem estamos contratando, estão já autorizados, os documentos apresentados, a forma metodológica de termos ido até o Estado e apresentado todas as questões dos programas, do projeto executivo, são suficientes para que a gente tenha a celeridade e a emissão mais rápida possível dessa análise pelo IDEMA. Continuando ali na área costeira, vamos falar ainda as pessoas se perguntam como é que está a situação daquele prédio da BRA, como é que está a situação, aliás, daqueles hotéis todos ali da Via Costeira. Há muito questionamento sobre os licenciamentos dessas construções, né, desses empreendimentos que estão lá na Via Costeira. Como é que está isso hoje, Tiago? Eugênio, o prédio da BRA tem que ser para nós potiguares, né, natalenses, e até para nós brasileiros, uma referência de uma análise crítica, né, uma autocrítica sobre o quanto vale a pena o diálogo, o bom senso, né, a parceria público-privada, né? Sim. Nós tivemos ali realmente uma execução que feriu a legislação na época, ultrapassou os 15 metros acima do nível da Dinastia Maris, que chamamos de Via Costeira, né? Sim. Avenida Dinastia Maris, e acabou, então, havendo ali uma obstrução pelo município corretamente, mas a falta de diálogo posterior,
né, com o público, o privado, até um diálogo talvez mediado pelo Ministério Público, pela Justiça, nos faz hoje ter aquele equipamento ali que continua atrapalhando o aspecto visual, cada vez mais comprometendo o aspecto cênico e paisagístico, continua comprometendo os aspectos ambientais, né, e sem gerar emprego, gerar renda, pelo contrário, gerando problemas, né, de utilização indevida daquele equipamento privado, de problemas de desgaste do equipamento que vai para o mar. Então, veja Você acha que faltou um pouco de bom senso ali, né, nessa história toda? Porque já estava construído. Já estava construído. Eu acho que... Talvez não tinha mais o que fazer, né? Vai derrubar, não tem como derrubar só um andar. Pois é, mas, Eugênio, eu acho que assim, a primeira... Nós não podemos passar pano também para a ilegalidade, né? Eu acho assim, o bom senso, ele vai até onde o limite da lei permite. Né? Eu acho que o grande equívoco ali foi o empreendedor que estava autorizado a construir determinado andar ter ultrapassado. Sim. Né? E aí deu uma justificativa que ele interpretou que poderia ter ultrapassado porque achava que poderia ter construído um pouco mais, porque o que ele construiu no subsolo não contaria. E não era isso. A lei era muito clara e o alvará emitido era muito claro. Agora, faltou o diálogo depois, né, para trabalhar com ele, por exemplo, uma compensação, trabalhar com ele uma alternativa que ele desse, ou trabalhar com ele uma questão, sim, de demolir o último patamar. Tanto que a Justiça agora, recentemente, há 4 meses atrás, 5 meses atrás, determinou que ele demolisse o último andar e ele fez, está fazendo. Né? Então, quer dizer, naquela época também era possível fazê-lo. Mas sim, quer dizer que sem comprometer o resto da estrutura... Sem comprometer o resto, ele está fazendo tudo agora. Comprometido, né? Ali é complicado, né? Eu não sei exatamente, assim, eu não consigo analisar, a gente a CEMUB não entra nessa análise de edificação, de conservação de equipamento, né, de prédios, mas eu entendo que sim, eu acho que ali, né, pelo próprio ambiente, é muito hostil, né, Eugênia? A maré, a salinidade, né? Tudo isso, a cunha salina que entra por baixo, vai correr nas fundações por baixo, deve ter ali um grande problema. Mas, assim, é importante a gente observar esse case para que a gente possa, em processos futuros, ter realmente... Primeiro, claro, o ilegal nunca deve ser permitido, jamais, né? A gente tem que combater isso. A ilegalidade e muitas vezes o poder econômico de alguém pode pensar o seguinte: olha, eu vou fazer e depois que se virem para consertar. Não. Acha que pode tudo. Acho que pode tudo. Agora, por outro lado também, como você bem colocou, houve uma interpretação equivocada, poderia ter tido um desdobramento mais inteligente, né, mais efetivo, inclusive do aspecto ambiental, cênico, paisagístico, para aquele equipamento. E nós estamos agora, você perguntou, para toda a costa, nós demos entrada agora, está na Câmara Municipal, está tramitando em caráter até de urgência, porque o Plano Diretor de Natal ele estabeleceu 2 anos para regulamentar o uso e ocupação do solo na orla de Natal, de Ponta Negra, Redinha, e pegando uma 5ª área que é indo em direção ao Potengi para os Guarapes, né? Uma visada que nós temos muito bonita naquela região. E está em processo de regulamentação para definir exatamente, não somente a via costeira, mas como devem ser as prescrições, as regras urbanísticas, né, de uso e ocupação do solo de Ponta Negra até Redinha. Isso muda alguma coisa para quem já tem um empreendimento lá, por exemplo? Muda para melhor. Né? Qual é a regra que está valendo? Né? Primeiro, deixou de ser uso exclusivamente turístico e passou a ser uso misto. Pode haver moradias. Isso parece contraditório, mas o pleito foi do próprio trade turístico. Né? Por quê? Porque nós somos turistas em alguma época do ano, né? Sim. Alguns até mais do que uma época. Tem esse privilégio. E a gente quer, quando vai visitar uma cidade, interagir com a cultura local. Não ficar isolado, né? Não ficar isolado, como hoje é o caso da Via Costeira. É legal, pé na areia, tal, o turista adora isso, mas para ele ver qualquer outra coisa, ele tem que sair de lá. Exatamente, Eugênio. Então, assim, a regra, ela acaba democratizando o uso do solo, acaba dando alternativas de equipamentos que não são exclusivamente turísticos. Você pode ter um parque aquático, você pode ter um day use, você pode ter um hotel, uma pousada, você pode... Uma casa de shows que falta em Natal, né? Que falta em Natal, você pode ter um boliche bacana de agora vai ter cassino, pode ter um resort com cassino. Exatamente, né? Exatamente. Então, você pode ter até multipropriedade, você pode ter pessoas morando. Então, assim, tudo isso
é algo que eu acho que só acrescenta, agrega. São quantos quilômetros de via costeira? 15? Via costeira são 13. 13 né? quilômetros. Então é uma área gigantesca. Metade da nossa orla, praticamente, né? Que são 26, 27 quilômetros, a orla de Natal. Metade é a via costeira. Quer dizer, ela precisa voltar para o natalense e também voltar de forma inteligente para o turista. Né? E é isso que a legislação, tanto o plano diretor e a consolidação com as RTPs vai proporcionar. Maravilha. Agora vamos falar um pouco de plano diretor, já que você tocou no assunto. Sim. Plano diretor de Natal. Muito se falava que o plano diretor de Natal era muito restrito, né? E agora, você inclusive coordenou esse trabalho antes Sim. de chegar na CEMUB, Sim. à frente desse novo plano diretor, e aí aqui e acolá a gente ouve algumas críticas, mas qual é a avaliação que você faz? O que a gente pode esperar para Natal a partir desse novo plano diretor? Eugênio, eu vou começar essa avaliação de trás para frente. Né? Eu fui agora a São Paulo pela 10ª vez, não a São Paulo, mas pela 10ª vez convidado para eventos urbanísticos ou ambientais para tratar sobre o plano diretor de Natal. Nosso plano diretor hoje já tem um reconhecimento nacional. Né? Esse evento, inclusive em São Paulo, foi um evento internacional, um congresso mundial do ICLEI, né? Que o apelo é mudanças climáticas. Né? E nós tivemos a oportunidade de apresentar o nosso plano diretor, que, sem dúvida alguma, é um dos mais modernos, se não o mais moderno do país, em termos de instrumentos urbanísticos, em termos de comprometimento social e ambiental também. Né? Outros números importantes, começando também de trás para frente. Né? Nós já emitimos, por causa do novo plano diretor, 64 alvarás de construções em Natal. Isso representa um VGV de investimentos privados, né, em média de 25 a 30 milhões por alvará. Dá para imaginar, dá para dizer em que região estão a maioria desses alvarás? Isso representa quase 2 bilhões de investimentos. Sim. Neste primeiro momento, muito concentrados no sul e leste, obviamente, porque tem um metro quadrado mais caro. Quem vai investir vai buscar maior segurança. E tem também uma infraestrutura já montada, né, de saneamento, energia, enfim, tudo já arrumadinho. Já facilita esse direcionamento, mas vários empreendimentos também na Zona Norte e alguns na Zona Oeste do município de Natal. Certamente a Zona Norte, com a conclusão da CAERN, de todo o saneamento que está sendo feito, do esgotamento sanitário que está sendo feito, naquela região vai sim ser talvez a região que mais vai prosperar por causa do novo plano diretor de Natal. E falando sobre aquilo que você comentou de forma muito feliz, realmente o nosso plano diretor anterior ele é muito restritivo, o de 2007. Travou a cidade? A gente pode dizer isso? Travou, Eugênio. E nada na vida, Eugênio, é bom você ser, vamos dizer assim, você ser extremista. Né? E o plano diretor de 2007, ela foi uma legislação que acabou sendo extremamente preocupada, né, os seus princípios e valores, com o socioambiental. Né? E acabou de alguma forma... Mas às vezes eu tenho a impressão que essa preocupação era mais no discurso do que real, isso que eu vou colocar. Porque no final das contas não havia um subsídio para dizer, ei, não constrói aqui porque cientificamente isso... Ninguém trouxe, não. A narrativa é socioambiental. Então vamos, por exemplo, deixar de construir ao redor do Parque das Dunas. Quando falam ao redor, estou falando da Hermes da Fonseca, Salgado Filho, estando 4, 5 quilômetros que ia acabar o vento da cidade, não sei o quê. Você não pode edificar. Por exemplo, quem está passando ali em frente ao Natal Shopping, você olha do lado, quem está indo em direção ao centro da cidade, está do lado do Via Direta. Você olha para o lado esquerdo, tem o Natal Shopping, tem os prédios de Candelária. Sim. Você olha para o lado direito, tem Conjunto Professores, Mirassol, Potilândia, não tem nenhuma edificação. E tem a Via Costeira. Por quê? Porque você está passando a 100 km por hora num carro, e você tem que ver o cucuruto do Parque das Dunas. Essa era a narrativa. E dizendo que essa era a preocupação ambiental, cênica e paisagística. Né? Então, isso não tem plausibilidade, não tem fundamento técnico, científico que justifique você evitar uma verticalização. É muito mais alguém que participou da discussão ou que conduziu a discussão que era a favor de uma cidade mais, vamos dizer assim, horizontalizada. É muito mais fácil, muito mais honesto admitir isso, né, do que dizer que ali existia uma preocupação ambiental, ou cênica e paisagística, ou com circulação de vento, que não condiz com a verdade do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico. Né? Então, o plano diretor ele teve essa narrativa socioambiental, mas concordo com você, grande parte, por exemplo, por que 100% da Zona Norte, né, que corresponde a 42% da cidade de Natal, em termos de população e territorial, mais de 40%,
Foi definido ali apenas coeficiente baixo de aproveitamento. Em outras palavras, você só poderia construir de forma restritiva, né, tanto em termos de verticalização quanto em termos de ocupação da área. Por quê? Não tem justificativa. Porque você pega a Zona Norte, ela não é igual 100%. Você tem regiões que têm melhor infraestrutura, você tem avenidas mais pujantes, comerciais, que você poderia ter liberado. Por que 100% do bairro de Capimaci ou de Ponta Negra foi também o básico? Né? Por quê? Quando você olha Capimaci e Ponta Negra, você vê Ponta Negra, por exemplo, tem 4 estruturas de esgotamento sanitário, Capimaci tem 2. Por que você não diferenciou? Sabe por quê, Eugênio? Porque não teve critério técnico-científico. Tá certo? Então você acabou... Tipo assim, vai aqui, não vai não, aqui vai. Só isso, né? Exatamente. Eu reconheço que talvez em 2007 não tinha acesso talvez a algumas informações ou tecnologia, apesar de discordar em algumas partes, mas é muito mais o critério que nós tivemos. Eu quero valorizar o que nós fizemos, não criticar simplesmente o que foi feito. Agora, eu sei que você não quer criticar, mas eu vou aproveitar, porque eu não vou perder a chance de conversar com isso com você. Aliás, eita, enrolei. Não vou perder a chance de conversar sobre isso com você. A gente vê que muita coisa das construções, né, durante esse período aí que estava mais travado, elas foram para Nova Parnamirim, por exemplo. Sim. Né? E aí o que a gente vê? Que essa intenção de alguém que estava querendo preservar o cenário paisagístico, ambiental, acabou piorando outras questões municipais, outras questões da cidade, como o trânsito. Porque essas pessoas, enfim, construções aconteceram em lugares como Nova Parnamirim, tem muitos prédios, às vezes não tem infraestrutura de saneamento como tem em Natal, na Hermes da Fonseca, na Prudente de Moraes. Mobilidade urbana. E causou um problema de mobilidade. Eu, pelo menos, tenho essa impressão. Concordo. Que todo mundo vem para Natal. Isso. Mora em Nova Parnamirim, mas vem para Natal. Gera um destino. Aí você tem um gargalo. Em algum momento vai estreitar. Aí hoje a gente reclama do trânsito, não entende que isso também tem a ver com o plano diretor. Tem tudo a ver com o plano diretor. E aí você colocou de uma forma muito, muito, muito feliz. Eu vou dar um exemplo, não foi somente Nova Parnamirim, não. Cidade Verde, ali que limita com Ponta Negra, sim. Nova Parnamirim, que limita com Neópolis, e a Zona Norte de Natal, que limita com São Gonçalo. Extremóis também. Extremóis, né? Então, quando você olha para essas regiões metropolitanas, limítrofes ao território municipal de Natal, você observa que os coeficientes de aproveitamento, que traduzindo é o potencial construtivo, foram muito maiores nessas regiões. Por exemplo, Nova Parnamirim tinha quase 3 vezes o potencial construtivo que era permitido para Neópolis. Cidade Verde tinha quase 2,5 vezes o potencial construtivo que era permitido para Ponta Negra. Ou seja, você atravessa uma rua, você pode construir mais e pagando menos. Você pode construir 3 vezes mais pagando metade do preço. Então é claro que você direcionou o crescimento para lá. Né? Intencional ou não, e eu entendo que intencional. Há quem diga que alguém tinha interesse econômico nessas regiões. Intencional ou não, você direcionou o crescimento para essas regiões, o natalense foi para essas regiões, né? Porque comprou um equipamento mais barato, uma metragem um pouco maior, né? E você colocou tudo, né? Quando você concentra nessas áreas de menor infraestrutura, o que acontece? Talvez nessas áreas você não gera o gargalo. Mas, naturalmente, todo mundo sai para trabalhar. Sim. Normalmente sai no mesmo horário. E volta também no mesmo horário. E você começa a definir destinos de gargalos na cidade em horários de pico. Né? Isso estoura onde? Em Natal, nas BRs, estoura nos viadutos, né? Nas regiões onde você não se preparou nessa questão metropolitana, né? Com planejamento, um partido urbanístico, um plano diretor adequado, para poder solucionar esses gargalos. Então, o Plano Diretor de 2007, além de ser um plano diretor que deixou a desejar do ponto de vista de instrumentos mais modernos urbanísticos, ele também foi um plano diretor que acabou direcionando o crescimento que deveria ser para Natal, para a região metropolitana. Agora, Thiago, você está há quanto tempo mesmo na CEMURB? Eu estou na CEMURB há 6 anos e meio, quase 5 como titular. E antes foi adjunto. Foi adjunto de planejamento. Isso. E veio da iniciativa privada. Isso. Como é que você se sente? Eu imagino que a pressão é muito grande, né? De vários setores, né? Aí num cargo tão importante e de uma cidade que está em desenvolvimento como Natal. Então a pressão deve ser muito grande. Mas como é que você se sente? Qual a retribuição para o cidadão, Thiago Mesquita, sim, disso tudo, de poder chefiar esse lugar e poder, de alguma forma, deixar sua marca ali?
Perfeito. Eugênio, primeiro eu me sinto muito grato, muito honrado, né, da confiança do prefeito Álvaro Dias. Você atravessou duas gestões aí, né? Você saiu de... Isso, o Carlos Eduardo, Carlos Eduardo. Foi na parte da urbana, né? Mas eu era ali o diretor de operações, mas o prefeito Álvaro Dias me deu a oportunidade, né, de dirigir a CEMURB e conduzir o principal projeto urbanístico da cidade, que é o plano diretor. Assim, eu me sinto muito honrado com isso e pude, dentro da minha formação profissional, técnica, dar uma pequena contribuição, eu acredito assim, hoje para o desenvolvimento da cidade, né? E um desenvolvimento sustentável, equilibrado, né? E a gente vê, por exemplo, né, a cidade natal hoje, você colocou bem, a CEMURB, o meu principal objetivo e meta ali é gerir adequadamente múltiplos interesses, inclusive interesses econômicos, importantíssimos, indispensáveis para a sustentabilidade de uma cidade. Que às vezes as pessoas, tá com interesse econômico, mas nem sempre é tão ruim assim, né? O interesse econômico, ele é primordial, né? Eu coloquei aqui para vocês um investimento de quase 2 bilhões já, mas sabe quantos empregos diretos esses 64 empreendimentos vão gerar para Natal? Já estão gerando para Natal? Em torno de 16 a 18 mil empregos diretos. Isso é transformação social, Eugênio. Né? Nós temos que entender que o nordestino, que o brasileiro, né, que o natalense, ele não quer viver de bolsa ajuda. O natalense quer a transformação social, é carteira assinada, com direitos trabalhistas, honrando ali o seu compromisso, o seu dia a dia. Então, isso está trazendo para Natal não somente um investimento econômico, mas também uma transformação social, né, num nicho de mercado importantíssimo que é a construção civil. Então, mas por outro lado, Eugênio, nós mantivemos uma cidade como Natal, 30% de zonas de proteção ambiental, estabelecemos o primeiro plano diretor do Brasil que tem o plano de adaptação e mudanças climáticas, o primeiro do Brasil. Que já é uma questão muito moderna, emergente, né? A gente já viu aí a situação no Sul, como é que foi, exatamente por não haver esse tipo de preocupação, esse tipo de investimento. Exatamente. E a gente está numa cidade costeira, né? O risco é grande. Que tem já o risco natural, a fragilidade, né, erosiva natural. E é o plano diretor, por exemplo, que estabeleceu o CELAV, o Sistema Municipal de Áreas Verdes. Nós fizemos, Eugênio, a CEMURB fez, né, o mapeamento de todas as EPAs, de todas as APPs, de todas as unidades de conservação, de todas as áreas verdes institucionais, para potencializar corredores ecológicos. A área de proteção permanente. A área de preservação permanente. E isso. A APA, área de proteção ambiental. Zonas de proteção ambiental. Zonas de proteção ambiental. São as zonas de proteção ambiental que correspondem a quase 30% da cidade. As APPs, as áreas de preservação permanente, mais 8% a 10%, e as áreas de risco que se confundem com fragilidades ambientais, áreas costeiras, áreas com inclinação, que correspondem mais a 10%. Tipo Mãe Luísa ali. Mãe Luísa, Jacó, né? Uhum. Essas áreas correspondem a mais 10% da cidade. Quando você soma 50% do território de Natal, ficou com vocação determinado na lei para ser preservado ou com uso restrito. Poxa, os outros 50%, Eugênio, vamos botar para torar. No bom sentido, porque é onde tem infraestrutura, onde eu tenho capacidade de construir mais, de gerar emprego e renda, de atrair investidores, né, de trazer o capital para a cidade de Natal. As empresas como a Moura do B, que estava indo embora, voltou para a cidade. As empresas que saíram daqui, foram abrir João Pessoa, Recife, Fortaleza, estão voltando para Natal. Isso é motivo da gente se orgulhar, não o contrário. Né? Então, as narrativas, né, o aspecto político-partidário, ele tem que sempre ficar em segundo plano quando o interesse da cidade, os múltiplos interesses que envolvem econômico, social, ambiental, histórico, cultural, arquitetônico, eles têm que prevalecer. Né? Não interessa qual é a gestão, não interessa qual é a cor do partido, é o que eu falo. Então, você perguntou, eu me sinto orgulhoso, porque eu acho que talvez o principal diferencial da minha gestão na frente da CEMURB foi ter a capacidade de gerir múltiplos interesses legítimos. Dialogar, que são saudáveis para a cidade e que contribuem para o crescimento sustentável da cidade. Agora, Tiago, quando você não está trabalhando, pensando na CEMURB, nos problemas da cidade, o que você gosta de fazer, Tiago? Olha, eu gosto de música, sou fã do sertanejo, sou cuiabano, né? Ô cidade quente, amigo. Ô cidade quente, né? Você parece estar no forno. Eu fui para lá, eu tive a oportunidade de fazer uma campanha política lá para um agropecuarista, candidato ao Senado, eu tive essa oportunidade. Gente, mas que lugar quente é aquele? É um forno. Seco, né? Quente e seco, não venta, né, Eugênio? Mas em compensação, você acorda, tem uma arara no quintal. Isso é verdade. Isso é verdade. A fauna é espetacular, né? As cachoeiras. As cachoeiras, ali a Chapada dos Guimarães, sim, né, é maravilhoso.
Veja bem. Aí como é que você veio parar aqui em Natal, de Cuiabá pra cá? Por isso que eu sou grato a Natal, Eugênio, e me sinto privilegiado. Com essa brisa! Não, poxa, a minha infância do meu irmão em Cuiabá, nós tínhamos problemas seríssimos de bronquite, a asma, né, por causa do clima. Gente, pra vocês terem ideia, lá tem o horário certo pro carteiro e deixar as coisas. É verdade. Porque ele não trabalha em determinados horários, porque é muito quente, ele não pode ficar. Ganha insalubridade. Mas é verdade. É insalubre. Mas eu morro de saudade de Cuiabá, gente. Eu gostei do povo de lá. Não, o povo de lá que povo maravilhoso, nossa, né, Eugênio? como eles são calorosos Demais. em receber. Isso eu gostei muito. Saudade. É verdade. E assim, a gente dormia com bacia de água no quarto, toalha úmida na cabeceira da cama, e parecia amanhecer igual uma pedra. A umidade ia embora, né? Tão seca que é a região. E aí, em 92, eu tinha 10 anos de idade, né? Meu pai foi transferido para Natal, meu pai trabalhava na VASP, ela foi privatizada, meu pai veio para Natal e eu tive o privilégio de conhecer o mar pela primeira vez, foi o Mar de Ponta Negra, né? Você imagina uma criança, meu irmão tinha 5 anos, eu tinha 10. Natal, nunca mais eu tive uma crise respiratória, de bronquite. Então, o clima nos curou e o médico falou isso: olha, os seus filhos estão curados porque vocês mudaram de ambiente. Aquela história, o melhor ar da América Latina, né? Que tem história. Eu comprovei. Ele curou a nós. E assim, Natal foi um oásis para minha família, né? Meu pai, na verdade, quando eu falo transferido, mas na verdade meu pai foi demitido na privatização e depois ele foi readmitido. A VASP acabou, né? A VASP acabou, então assim, foi um momento de ressurgir a família novamente, o equilíbrio. Meu pai era o provedor da família. Então, assim, Natal, eu tenho um carinho muito grande pro Natal. E aí, eu cheguei aqui em 92, fiz toda a minha formação acadêmica aqui em Natal, fui para iniciativa privada, né? Trabalhei na diretoria de uma multinacional aqui na Universidade de Potiguar, coordenando alguns cursos de graduação e pós-graduação na universidade. Eu tenho uma formação acadêmica na área ambiental, mas sou professor universitário desde 2009 também, né? E fui empresário na área de energias renováveis, trabalhei com licenciamento, fiz mais de 30 projetos no Nordeste brasileiro, na parte de eólica, solar, usinas para grandes cidades, né? Então, tive uma atuação muito forte também nesse ramo, com sócio, inclusive, matogrossense, mas acabei amando ali a iniciativa pública a partir da CEMURB, quando tive a oportunidade de ver que as transformações, você trabalhar uma cidade, né, e promover as transformações socioeconômicas e ambientais. Dá mais trabalho. Mais trabalho, mas a recompensa pessoal é muito gratificante, né? E eu sou muito E aí, quando você não está fazendo isso, você faz o quê? Pronto. Eu sou fã de futebol, né? Joguei pelo América Facex, futsal, durante 7 anos quase pelo América. E sou apaixonado pelo Corinthians, sou sócio torcedor. Eu e meu filho somos sócio torcedor, mesmo morando em Natal, né? E gosto de acompanhar esportes, acompanhar principalmente futebol. Gosto de música, pela minha origem sertaneja, Mato Grosso. Meus pais são mineiros. Tá explicado. Meus pais são mineiros. Jorge Mateus é o principal. Mas assim, o que eu mais gosto de fazer é estudar os aspectos da Bíblia, no sentido dos comentários, dos aspectos, inclusive da origem. O Novo Testamento, a maioria foi escrito no grego, e o Velho Testamento no aramaico, né? No hebraico, mas uma linguagem mais aramaica, mais popular. Sim. Então eu gosto de estudar os comentários e aprofundar no estudo bíblico, né? Eu sou cristão e assim... Esse é o seu passatempo? Esse é meu passatempo principal e é onde eu entendo, inclusive, que é o equilíbrio da minha vida pessoal, da minha família, né? Dos princípios e valores que eu ofereço ao meu filho. Eu tenho um filho de 8 anos, né? No meu casamento, tudo isso eu acho que perpassa por esses valores que eu busco, né? E busco com a minha família, no ambiente de igreja, buscar. Né? Maravilha, Thiago. Thiago, agora é o momento antenado com filtro ou sem filtro. Você vai olhar para a câmera e vai dizer, eu vou criar uma situação aqui, você vai responder com filtro, para rede social, aquele discurso certinho, bonitinho e tal. E depois... Politicamente correto, né? O discurso do secretário, tá? Certo. Para a imprensa. Aí depois você vai dizer como você queria dizer mesmo para aquela pessoa, se você pudesse dizer, certo? Então a história é a seguinte, chegou alguém para reclamar do plano diretor de Natal, que você lá trabalhou, idealizou, e dizer que você está querendo acabar com o meio ambiente da cidade. Com filtro você responde como? Bem, com filtro eu respondo que o plano diretor de Natal é uma lei que foi votada pela sociedade, né, que
houve realmente uma discussão extremamente embasada, né? E realmente houve uma participação popular muito significante, e que essa questão de trabalhar somente um lado, né, de estar focando no desenvolvimento econômico, de construtoras, né, isso não é verdade, exatamente porque o plano diretor é um plano diretor equilibrado e que não corresponde à verdade. Eu falei com filtro, eu falei educadamente assim. Agora vamos fazer sem filtro. Esse cara só quer vender a cidade, e aí? Amigo, na verdade, você é um grande hipócrita que olha para um projeto, tenta, se sente frustrado por não ter tido a competência de trabalhar toda a sua elaboração, e a hipocrisia ela passa para a narrativa político-partidária. Quem critica o plano diretor é porque não tem compromisso verdadeiro com a cidade. Rapaz, mas ele ainda foi polido. Eu diria mais coisa. Tiago, eu queria te agradecer muito pela presteza de estar aqui, por esse bate-papo. Foi incrível. Parabéns aí pelo trabalho, mais sucesso. Eugênio, muito obrigado. Assim, acho que foi o melhor podcast que eu participei. Assim, pela sua simpatia, pela sua forma de lidar. Fiquei muito feliz, agradeço muito. E, como eu falei, eu sou grato à cidade de Natal, sou grato ao prefeito Álvaro Dias por dar a oportunidade, sou grato à população de Natal por ter recebido a mim e a minha família tão bem. E o que eu puder fazer por essa cidade para desenvolvê-la, a contribuição mínima que eu puder dar, estarei lutando, me esforçando para que Natal volte a ser a grande referência no Nordeste de cidade turística, organizada, bem planejada, onde as pessoas tenham vontade de investir, de morar e morar com qualidade. É isso. Obrigado, gente. A gente volta no próximo podcast Antenado. Até lá.